Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. Hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um lançamento mais esperado por nós neste ano, que é Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Então, se você quer saber as nossas impressões sobre esse novo capítulo da franquia, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de tudo, mas também importante, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando por aí dos nossos novos vídeos. Comenta também o que você achou do nosso vídeo, comenta o que você espera desse filme de Animais Fantásticos, comenta a sua opinião se você já assistiu. Também não deixe de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seus inimigos, enfim, com todo mundo. É isso, valeu. Bom, antes da gente começar, vou deixar logo claro que esse vídeo está totalmente protegido com feitiço anti-spoilers, então você não vai ser bombardeado com nenhuma informação que você já não saiba. Se você ainda não viu o filme, fica aí tranquilo que você pode assistir sem medo. E, bom, bora lá. Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore vem aí para dar continuidade aos acontecimentos de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, depois de 3 anos de espera, desde que o último filme saiu. E bom, a gente tem aí um embate se formando entre Dumbledore e Grindelwald, coisa que a gente não tinha visto no segundo filme porque eles não tinham se encontrado cara a cara. Então a gente tem mais sobre essa relação deles explorada, sobre o passado deles sendo explorado, principalmente o passado de Dumbledore, porque a gente começa a ver o lado mais obscuro dele ali, as coisas que ele fez e que ele se arrepende de ter feito, as coisas com as quais ele foi conivente e que ele se arrepende de ter sido, porque ele viu que os propósitos que Grindelwald tinha para com o mundo dos trouxas era uma coisa muito cruel. Não era o mesmo que ele queria seguir. E ele convergia com aquilo quando era mais novo, mas não pelas razões certas perante Grindelwald. Ele fazia aquilo porque ele era trouxa, porque ele estava apaixonado. É uma coisa que a gente acaba descobrindo, por exemplo, eu, no caso, porque é uma coisa que eu não acompanho realmente livros e etc. Eu só me baseio em filmes, então foi uma novidade pra mim, saber que da homossexualidade de Dumbledore. A gente vê os motivos então, né? Que o que você não faz quando tá apaixonado? Trouxa. Exatamente. Enfim, a gente vê esse vislumbre assim, a gente tem esse vislumbre da relação deles. Grindelwald falando que ele costumava apoiar ele, no caso, Grindelwald, ele dizia que Dumbledore costumava apoiar ele, que eles prometeram mudar o mundo juntos, eles têm um pacto de sangue, como a gente viu no segundo filme, baseado nisso, em como eles estavam dispostos a fazer tudo um pelo outro, que a gente vê que existia realmente ali um sentimento mútuo entre eles, mesmo que Grindelwald não vale a nada, que ele é uma merda de pessoa, mas assim, a gente vê que existia realmente ali uma afeição que era recíproca. Então, Dumbledore deu pra trás e ele fala pra Dumbledore: você se importa demais com esses animais, porque ele se refere aos trouxas como animais, e diz que vai acabar com eles com ou sem a ajuda de Dumbledore. É até uma representação de Hitler na nossa história atual, né? Que é uma supremacia que ele busca, uma superioridade de raça, no caso, entre os bruxos e os trouxas, assim como Hitler com os judeus e tudo mais. Então a gente vê ele galgando um caminho até o poder para poder executar os propósitos dele sem ter nenhum empecilho, sem ninguém se mostrar contra ele. E é muito sobre isso, a gente vê o filme muito focado em política. Onde a gente chega em Newt, que é o que influencia nesse lado político que Ítalo estava falando, que é a primeira cena de um animal fantástico que a gente vê. E não só ele, né, mas outros também que
vivem na maleta de Newt. Esses animais que têm a capacidade de enxergar a alma da pessoa e dizer se você é uma alma boa ou uma alma cebosa. O Tiling, ele é uma criatura da mitologia chinesa que, como o Victor falou, ele enxerga a pureza no coração da pessoa e perante isso ele se curva a essa pessoa. Ele geralmente nasce num período de troca de poder no mundo bruxo, quando alguém vai ser eleito o novo cacique supremo da Confederação Internacional de Bruxos, que é o cargo mais poderoso na comunidade bruxa mundial. E aí a gente tem Newt indo resgatar esse Tiling numa floresta, porque ele sabe que ele vai ser útil, mas ao mesmo tempo ele sabe que não é interessante para Grindelwald desse bicho viver, porque ele vai fazer a escolha. Ele sabe que se ele quiser conquistar o poder, esse bicho vai enxergar a alma dele e vai ver que ele não é digno de ser eleito aquilo ali. Então ele quer que extermine. Então o filme se segue muito em torno disso. Esse bicho tem um papel muito importante na história, na crucialidade de tudo, no desenrolar dos fatos. E a gente vê a história toda se moldando em torno dessa disputa política, desse propósito de Grindelwald e de como Dumbledore recruta pessoas para poder impedir que isso aconteça. A formação da equipe. Talvez a primeira armada de Dumbledore. Então, a gente tem aí a chegada de novos personagens, o retorno de velhos personagens, como Jacob, que é o unanimemente querido nessa franquia. Ele é um personagem muito bom. E todos eles... O trouxa mais amado da franquia. E todos eles dispostos a trabalhar por esse propósito, pelo bem maior, para proteger os trouxas de serem erradicados, como Grindelwald planeja fazer. Então a gente tem aí confrontos, muitas cenas de ação em torno disso, tramas políticas que envolvem tentativas de assassinato. Em questão de ação, a gente nas primeiras cenas vê tudo que não teve no segundo filme. A gente vê coazão, a gente vê pessoas que são dispostas a tudo para garantir que aquela pessoa a quem você apoia chegue ao poder. A gente vê os servos de Grindelwald cada vez mais brutais, agindo de maneiras cruéis, fazendo coisas absurdas para garantir que ele chegue ao poder. Eu vou colocar aqui 4 imagenzinhas aqui, só para vocês terem noção do que pode acontecer. Não é realmente spoiler, mas quando vocês assistirem o filme vocês vão sacar. Enfim, a gente vê a história se desenrolar dessa maneira, tendo como modo central o desenvolvimento das questões entre Dumbledore e Grindelwald querendo poder, e como o grupo de Dumbledore converge ali, cada um executando uma função diferente na história para poder fazer com que o plano dê certo. Ainda mais diante da possibilidade de que eles podem ser totalmente antecipados por Grindelwald, porque ele vê o futuro. Então é uma tentativa de confundir a mente dele. Tipo, eles vão agindo sem ter um rumo para fazer. Eles vão agindo aleatoriamente, mas no final eles conseguem chegar a um objetivo. Enfim, essa é a sinopse do filme por alto. A gente não pode se estender mais, porque aí a gente vai estar falando muito sobre o que acontece. Mas, assim, as nossas impressões gerais sobre o filme. A gente tem uma melhora significativa em relação ao segundo filme, porque eu particularmente não sou muito fã dos Crimes de Grindelwald. Eu acho que tem muita coisa naquele filme que não funciona. E esse filme ele também tem problemas. Eu não vou dizer que ele não tem, ele tem. Ele tem coisas que poderiam ser melhor exploradas. O roteiro dele é meio bagunçado. Tem coisas que eles tornaram muito grandes, muito importantes no final do segundo filme, que aqui ficaram totalmente jogadas, tipo a revelação sobre Aurelius ser um Dumbledore, e o personagem ficou totalmente de escanteio ali no filme. Não teve nenhuma influência no que foi tratado desde o primeiro filme, e depois ele só existe. A gente tem aí uma explicação mais aprofundada do porquê ele é um Dumbledore, que era uma coisa que eu achei que tinha ficado devendo, que eu disse, espera aí, que eu nunca ouvi falar desse personagem, então estão jogando ele aí de qualquer forma. Eles explicaram, eu gostei da explicação,
foi um ponto positivo, mas gostaria de ter visto mais sobre Aurelius, até porque nos trailers a gente vê ele mais ativo ali, ele lutando. A gente vê muito tempo de tela dele nos trailers, mas quando a gente vai ver no filme é praticamente o que a gente vê nos trailers que ele tem de aparecimento no filme. Era só pra chamar a atenção do pessoal que ele ia fazer alguma coisa. Ia fazer e acontecer. Mas enfim, a gente tem o foco muito mais em outros personagens, a gente tem mais focos em personagens novos do que nos personagens que foram introduzidos a gente anteriormente. A gente tem até a ausência de alguns, Tina. Mas enfim. O filme é bom, é o que eu posso dizer, é bom. Não é algo como ruim, mais ou menos, ou muito bom, é só bom. Ele é bom. E digamos que a gente tem ali o primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, focado realmente em Animais Fantásticos. A gente tem Os Crimes de Grindelwald ali, que traz a parte sobre Dumbledore e Grindelwald para a história, mas ele não consegue balancear o Animais Fantásticos ali também. A gente tem o segundo filme praticamente sem Animais Fantásticos. Nesse terceiro a gente vê que eles estão realmente buscando um equilíbrio entre as duas coisas. Eles não conseguem chegar lá definitivamente ainda, mas a gente vê que eles estão no caminho para esse equilíbrio, e isso por si só já vale como um ponto positivo, como um avanço. A gente espera que os próximos filmes, que vai depender muito da bilheteria desses, se vierem a acontecer, o quarto e o quinto, que é para dar fim a essa franquia, sigam nessa vertente e eles consigam de fato encontrar um equilíbrio, eles consigam contar uma história realmente fechada sem parecer que o roteiro é bagunçado, que eles consigam explicar tudo que eles deixaram em aberto aqui nesse filme e no anterior, que eles não resolveram aqui no terceiro. E eu espero com muita expectativa o próximo filme, que ele vem aí pra calar a boca de quem ainda tem queixas a fazer sobre a franquia Animais Fantásticos, que apesar de ter seus altos e baixos, eu ainda tenho ela com muito apreço e muito carinho. eu espero que venham mais Animais Fantásticos em si, do que uma história realmente focada em Grindelwald ou se não em Dumbledore. Claro, é uma coisa que a gente queria ver por ser fã da saga de Harry Potter em si, mas eu queria que fugisse um pouco disso, porque já que a gente tem Newt como um personagem principal aí, porque ele é mais zoologista, eu queria que realmente fosse focado nisso, não em... Que eles encontrassem uma maneira de contar a história que eles se propuseram a contar sobre Dumbledore e Grindelwald, mas resgatando também a essência da franquia que foi apresentada no início, que funcionou tão bem. Porque Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme muito bom. Ele é um filme que você olha, você assiste e você não consegue colocar um defeito nele, como a gente vê as pessoas falando sobre o segundo e o terceiro, com as primeiras impressões que já saíram até agora, tendo sempre algum ponto de ressalva que diz isso aqui poderia ser melhorado. Eles descuidaram com aquilo ali. Eles podem melhorar. Eles podem resgatar a essência e fazer a coisa funcionar. Só precisa de um pouquinho mais de carinho no desenvolvimento dessa história, porque ela tem sim potencial. Bom, É isso. essas foram as nossas impressões totalmente sem spoilers sobre o filme. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o que a gente falou aqui. Pode ter ficado meio caótico, mas é política, então a gente sabe que a coisa é meio caótica mesmo. A gente pede que vocês não esqueçam de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar sua opinião se já viu o filme, comentar suas expectativas se ainda não viram, comentar suas opiniões sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você chegou aqui agora, a gente vai deixar linkado aqui no izinho, no card, alguns outros vídeos relacionados para que você possa conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui. A gente agradece por você ter assistido até aqui. Espero que vocês voltem para a próxima. A gente vai estar esperando vocês. Até lá. Tchau. Continuando. Enfim, a gente vê o enredo do filme se desenrolar dessa forma, em cima